Olá pessoal, estamos de volta para a nossa terceira parte da discussão dos fármacos antihipertensivos, tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica, ok? E nessa aula 3 nós iremos discutir sobre outras classes e dentre elas vamos iniciar aqui essa aula com a abordagem em relação aos vasodilatadores, né? Então, dentro dos vasodilatadores, nós vamos discutir sobre alguns grupos que fazem parte aí dos vasodilatadores que podem apresentar ação direta como ação indireta, ok? Então, vamos lá? Vamos colocar aqui na nossa aula. Então, nós temos aí os vasodilatadores, tá? Que nada mais é do que um grande grupo, né, de antihipertensivos, onde nós temos os vasodilatadores de ação direta, como os nitratos, né, os nitratos orgânicos, como o nitroprusiato, como o dinitrato de isosorbida, a própria nitroglicerina, a hidralazina, que tem uma ação vasodilatadora direta periférica, por mecanismos ainda não tão bem conhecidos. Os nitratos já têm um mecanismo voltado aí para a questão da vasodilatação mediada pela via do óxido nítrico, e o minoxidil, né, que também é um vasodilatador. Ele é capaz de reduzir a pressão arterial pelos mecanismos de vasodilatação, que também não é muito bem compreendido, mas ele é um vasodilatador de ação direta. O citrato de sildenafila, que é considerado um vasodilatador hoje com indicação clínica, hoje não, né? A indicação clínica é para tratamento da hipertensão pulmonar e disfunção erétil, no qual ele é mais utilizado, né? Ele também está envolvido com a via do óxido nítrico, principalmente a nível de corpos cavernosos, no caso do tratamento da disfunção erétil, e os nossos principais vasodilatadores utilizados na terapêutica da hipertensão arterial, que são os bloqueadores dos canais de cálcio, representado aí pelos nossos fármacos amlodipino, nifedipino, verapamil e diltiazem. Então, concentrem-se mais em relação aos bloqueadores de canais de cálcio, porque são a classe mais importante para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Vou discutir com vocês pontualmente sobre os nitratos e sobre a sildenafila também, tá? Bom, vamos lá então. Bloqueadores de canais de cálcio. Vamos começar pelos bloqueadores de canais de cálcio em relação a mecanismos farmacodinâmicos de modulação das respostas aí fisiológicas, né? Então, esses fármacos se propõem a reduzir a excitabilidade cardíaca das células do músculo cardíaco, né? E claro, vai acabar diminuindo a frequência dessa excitabilidade e promover também o relaxamento da musculatura lisa arterial, reduzindo então a resistência vascular periférica, isso tudo simplesmente por bloquear canais de cálcio, impedindo o influxo de cálcio que medeia todo o processo de contração, tanto do músculo cardíaco quanto do músculo liso, presente nos vasos sanguíneos. Isso acaba diminuindo a resistência vascular periférica, diminuindo a pressão arterial por redução da estabilidade e por vasodilatação periférica, tá? Então, aí nós temos os representantes, o diltiazem, né, principal representante das benzotiazepinas, o verapamil, principal representante das fenilalquilaminas, das dihidropiridinas nós temos aí a nifedipina e o amlodipino, que são os principais fármacos, e nós temos o grupo da nitrendipina também, que é representado pela nimodipina e a nizodin, tá? Mas os três principais fármacos são, na verdade os três não, os quatro principais fármacos são diltiazem, verapamil, nifedipina e amlodipina. Inclusive, diltiazem e verapamil apresentam ação antiarrítmica, né? Quando a gente discutir sobre os antiarrítmicos, nós vamos voltar a falar do diltiazem e do verapamil, tá certo? Mas o mais utilizado hoje nos protocolos de tratamento de hipertensão arterial
é o amlodipino, principalmente o amlodipino associado com BRA, com bloqueadores receptores de angiotensina, como losartana, por exemplo. É uma das terapias combinadas mais utilizadas na terapêutica da hipertensão arterial e uma das mais efetivas e mais bem toleradas. Bom, mas vamos lá. Então aqui é um desenho que mostra essa ação dos bloqueadores de canais de cálcio. Do nosso lado direito aqui a gente ainda pode, eu adicionei aqui o mecanismo da sildenafila, que atua também nessa via, e aí embaixo, parte inferior direita, nós podemos ver a ação dos nitrodilatadores ou dos nitratos orgânicos, que também entram nessa via do óxido nítrico e acabam desenvolvendo, desencadeando a vasodilatação por bloquear o canal de cálcio, no final das contas. Tá? Então, o que os bloqueadores dos canais de cálcio fazem em termos de farmacodinâmica? Eles bloqueiam este canal de cálcio, o canal de cálcio, presente em células do músculo cardíaco, nos cardiomiócitos, por exemplo, e também em células do músculo liso dos vasos sanguíneos. Tá? Se é no músculo cardíaco, o bloqueio do canal de cálcio impede o influxo de cálcio e a entrada de menos cálcio aqui na célula vai impedir, não vai deixar que ocorra a sinalização dessas vias, que vão culminar na liberação da liberação de mais cálcio intracelular, que acaba sinalizando para o complexo, liberando o complexo aí, troponina-tropomiosina e permitindo então o deslizamento da actina e da miosina para o processo de contração, ou seja, reduz a contraptibilidade por impedir a entrada de cálcio devido ao bloqueio, e isso acaba diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo aí força de contração, e a estabilidade acaba impactando na redução da pressão arterial. Se isso é no músculo liso vascular, todo esse mecanismo ocorre ao impedimento, então, dessa função das proteínas contráteis actina e miosina, diminuem a contração ali a nível de músculo liso do vaso sanguíneo. Isso acarreta em vasodilatação, que diminui a resistência vascular periférica e, consequentemente, diminui a pressão arterial. Em relação aos nitratos e a sildenafila, depois nós iremos mais à frente discutir sobre esse mecanismo aqui, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, os bloqueadores dos canais de cálcio podem ser utilizados tanto em monoterapia quanto associados com outros antihipertensivos, tá? A associação, ela leva em consideração aí uma variabilidade maior. Então nós temos bloqueadores dos canais de cálcio associados com antagonistas beta-adrenérgicos, como os beta-bloqueadores, que nós vamos discutir ainda sobre essa classe. Os bloqueadores de canais de cálcio com os inibidores da ECA, como enalapril também, pode ser associado. E os bloqueadores de canais de cálcio com os BRA, com os bloqueadores receptores de angiotensina, que é a associação hoje mais utilizada para a terapêutica da hipertensão arterial sistêmica, mais bem tolerada, mais aceita aí, que é o amlodipino junto com a losartana. Tá? Então essas são as associações aí mais prescritas clinicamente, mais utilizadas. Bom, os principais efeitos adversos relacionados aos bloqueadores canais de cálcio: cefaleia, hipotensão, fadiga, vertigem, tontura e constipação podem ocorrer. Beleza, pessoal? Então esses aí são os nossos bloqueadores do canal de cálcio, que tem uma proposta de vasodilatação e diminuição da excitabilidade cardíaca contrátil, reduzindo então a frequência cardíaca e atuando também a nível de diminuição da resistência vascular periférica e, consequentemente, diminuição da pressão arterial. Beleza? Ok, interações medicamentosas, claro, tinha que ter digoxina aí envolvida, Associação de bloqueadores de canais de cálcio com digoxina promove um aumento da concentração plasmática, principalmente de verapamil e diltiazem. Então, é basicamente com verapamil e diltiazem. Então, a utilização de verapamil e diltiazem em pacientes, por exemplo, portadores de insuficiência cardíaca, em utilização de agentes inotrópicos, como a digoxina, pode
levar a uma potencialização do efeito de verapamil e diltiazem, e isso pode impactar a nível cardiovascular, cardíaco, né? Pode desenvolver arritmias cardíacas e até mesmo uma parada cardíaca. Né? Os beta-bloqueadores, que são os antagonistas beta-adrenérgicos, que ainda vamos discutir, associados com bloqueadores de canais de cálcio, como o verapamil e diltiazem, podem levar à insuficiência cardíaca e à bradicardia, hipotensão severa, enfim. Né? Então, é uma associação também que não se deve utilizar aí. Ok? Então, há uma potencialização do efeito hipotensor, inclusive podendo levar à insuficiência cardíaca. Né, pessoal? Bradicardia, tranquilo. Né? Bradicardia é uma diminuição da frequência cardíaca. Né? Ao contrário de taquicardia, que é um aumento da frequência cardíaca. Bom, então, como havíamos dito anteriormente, vamos discutir um pouquinho aqui sobre a sildenafila e sobre os nitratos ou nitrodilatadores. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o nitroprussiato, que é utilizado a nível hospitalar para esse fenômeno de vasodilatação, né? Nitratos orgânicos, como o dinitrato de isosorbida, que é utilizado como antihipertensivo e é a primeira escolha hoje para tratar a angina pectoris. Nós teremos uma aula específica sobre antianginosos e dentre os principais antianginosos nós temos os nitratos orgânicos, como o dinitrato de isosorbida. E dentro dos nitratos orgânicos nós também temos o gliceril trinitrato ou nitroglicerina, que é um agente vasodilatador também mais utilizado a nível hospitalar para a obtenção dos fenômenos de vasodilatação. E nós temos um vasodilatador aqui importante também, né, na nossa clínica, que é a sildenafila, que inicialmente foi desenvolvida pelo laboratório Pfizer, né, que deteve a patente de sildenafila para o tratamento da hipertensão pulmonar. A ideia era justamente essa, atuar a nível de inibição de 5-fosfodiesterase, que é uma enzima que sildenafila inibe, vou explicar daqui a pouco isso aí, promovendo então a ação de vasodilatação a nível vascular, a nível de músculo liso vascular, dos brônquios, né? Bronquíolos, a nível do sistema pulmonar respiratório superior, diminuindo então a pressão exercida pelo sangue nos pulmões, diminuindo então essa pressão, essa hipertensão pulmonar. Tá? Ele ainda é utilizado para esse fim, muito utilizado em neonatos, né, em UTI neonatal, para diminuir desconforto respiratório, enfim, dos bebês. Tá? Mas hoje o sildenafila ele é mais utilizado para o tratamento da disfunção erétil, né? Ou pelo menos deveria ser, para aqueles casos de disfunção erétil diagnosticado, enfim. Né? O problema é que é um fármaco hoje que nós sabemos que tem um uso bastante irracional, abusivo. Tá? E isso pode acarretar em sérios danos futuros para os usuários. Ok? A isosorbida, que é mais utilizada no contexto da angina pectoris, é um fármaco que entra na via do óxido nítrico como um análogo de óxido nítrico, então acaba promovendo a ação vasodilatadora. Bom, vamos falar rapidinho aqui dos nitratos orgânicos, né, como a nitroglicerina e a isosorbida, de nitrato de isosorbida, como que eles funcionam para promover a vasodilatação. Então, eles são nitratos orgânicos, então eles estão envolvidos na via do óxido nítrico. Então, aqui eu estou mostrando para vocês no canto inferior direito a via do óxido nítrico. Tá certo? As próprias células endoteliais presentes nos vasos sanguíneos produzem o óxido nítrico. Esse óxido nítrico ele vai ativar a guanilato ciclase. A guanilato ciclase é uma enzima que converte a GTP, que é a guanidina trifosfato, em GMP, que é a guanidina monofosfato, ou seja, a guanilato ciclase quebra o GTP, liberando a guanidina monofosfato. A guanidina monofosfato ativa a proteína quinase e a proteína quinase promove o relaxamento da musculatura lisa. Por quê? Porque a proteína quinase ativada, ela acaba inibindo no final das contas, bloqueando no final das contas o canal de cálcio. Quando bloqueia canal de cálcio, impede o influxo de cálcio e promove
a inibição do processo contrátil e isso vai dilatar, então vai relaxar o músculo liso vascular, tá? Então nós temos o óxido nítrico como nosso principal vasodilatador endógeno, que é produzido pelas nossas próprias células endoteliais presentes nos vasos sanguíneos, mas nós também temos os doadores de óxido nítrico. Aí é que entra a isosorbida, né, o dinitrato de isosorbida, a nitroglicerina, o próprio nitroprussiato, que são nitratos orgânicos, né? Eles são análogos de óxido nítrico. Então, eles entram aqui no lugar do óxido nítrico e desencadeiam toda esse mecanismo que vai culminar no relaxamento de musculatura lisa vascular, como se fossem agonistas, né, de óxido nítrico, né? Na verdade, são análogos, são homólogos análogos de óxido nítrico e entram na via e desempenham esse papel. Já o sildenafila tem uma atuação um pouquinho distinta dos análogos de óxido nítrico, como os nitratos, né? O que a sildenafila faz para promover o relaxamento, tá? Então, tendo por base a principal utilização, que é na disfunção erétil, o próprio estímulo sexual libera óxido nítrico. Quando o óxido nítrico é liberado, o óxido nítrico, então, vai fazer o quê? Vai ativar a guanilato ciclase. O que a guanilato ciclase faz? Quebra GTP em GMP, ou seja, quebra guanidina trifosfato em guanidina monofosfato, tá? Assim como os dois desenhos estão representando aqui. A guanidina monofosfato, ela vai ativar uma proteína quinase, né, que vai levar ao relaxamento da musculatura lisa vascular, e se esse relaxamento da musculatura lisa vascular está envolvido com músculo liso vascular de corpos cavernosos, isso leva à ereção, tá? Mas aí entra em cena uma enzima importante chamada de 5-fosfodiesterase, tá certo? A 5-fosfodiesterase ou fosfodiesterase 5 é uma enzima que está envolvida na conversão de GMP cíclico para GTP, ou seja, é uma enzima que está envolvida no reverso da via, né? Ou seja, é uma enzima que fosforila o GMP cíclico formando o GTP. Ok? Beleza. O que a sildenafila faz a nível de vasos sanguíneos, de músculo liso vascular de corpos cavernosos? Sildenafila bloqueia a 5-fosfodiesterase. Então, quando a sildenafila bloqueia a 5-fosfodiesterase, há uma permanência da atividade biológica do guanidina monofosfato e isso frequentemente vai começar a ativar a proteína quinase, levando ao relaxamento da musculatura lisa vascular a nível de corpos cavernosos, provocando então a ereção mediada por uma substância exógena bloqueadora de uma enzima importante para a reversão desse fenômeno de vasodilatação, ok? Então é assim que funciona a sildenafila nesse contexto da disfunção erétil, e no contexto da hipertensão pulmonar ela funciona nesses mesmos moldes por inibição de 5-fosfodiesterase, mas o tecido ele é distinto, que é músculo liso vascular do trato bronquiolar, né? Alvéolos, brônquios, bronquíolos, isso diminui a resistência vascular periférica ali e diminui a pressão arterial a nível pulmonar, certo? Bom, pessoal, então vamos aqui finalizar essa parte 3, né? Vamos voltar, porque já deu um tempo legal aqui a nossa 3, certo? Não deixem de acessar lá o meu canal para a aula, né? Essa aula também é disponibilizada na sala Conexão, a aula não, né? O link para que vocês acessem a videoaula. Aí embaixo, novamente, reforço todos os meus contatos e nos vemos então em uma próxima videoaula. Grande abraço para vocês, bons estudos, tchau!